Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa sexta-feira, #sextou, e eu já estou aqui no Rio para acompanhar essa partida de logo mais entre Vasco e Vila Nova, estreia do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer muitas informações, mesmo em trânsito, trazendo detalhes para você aqui nesse Bom Dia Gigante, pedindo para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. E como eu disse, o Vasco joga logo mais em São Januário contra o Vila Nova, 19 horas, 7 horas da noite, lugar de vascaíno é em São Januário, e por isso eu vou estar lá na Colina Histórica junto com todos os torcedores para acompanhar e incentivar esse time em busca da primeira vitória logo na estreia da Série B, o que vai ser muito importante para o Vasco. O Vasco que vem treinando toda essa semana, buscando identificar qual vai ser o time que vai entrar em campo logo mais, e o técnico Zé Ricardo deve mandar a seguinte formação: o goleiro Thiago Rodrigues, o Everton na lateral direita, a zaga com Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar na lateral esquerda, o meio-campo com Zé Gabriel, o Juninho ainda é dúvida e por isso Yuri Lara deve ser o titular ao lado de Zé Gabriel. Mais à frente, Nenê. E lá no ataque, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel no comando de ataque. Mais de 17 mil ingressos já foram vendidos, pelo menos até ontem à noite. Você está vendo a arte aí na tela e a expectativa é muito grande de que São Januário tenha um grande público para empurrar o Vasco em busca da primeira vitória logo na estreia da Série B. Se a campanha do Vasco em 2022 deixa o torcedor ainda um pouco preocupado em relação à Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente por conta da eliminação na Copa do Brasil para Juazeirense e também a situação de não ter vencido nenhum clássico no Campeonato Carioca, uma característica desse time é até elogiado pelo próprio torcedor, que é o sistema defensivo do Vasco, que parece que ter arrumado a casinha ali com o Quinteiro, Anderson Conceição, os dois volantes ali à frente e até o próprio goleiro Thiago Rodrigues. E aí o técnico Zé Ricardo fala exatamente sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante, sobre ter arrumado a cozinha do Vasco para tentar buscar esse acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma das características dessa competição. Eu acho que, como é clichê no futebol falar, né, o futebol é equilíbrio, né? A gente sabe que as atuações individuais elas fazem diferença, mas uma equipe que tem equilíbrio nos seus sistemas, nos seus setores, acaba por muitas das vezes tendo também defesas fortes, né? Costumo dizer que ataque bom ganha jogo e defesa forte ganha campeonato. Isso é um outro clichê do futebol, que eu costumo nem usar muito também, os clichês, mas eu acredito que isso realmente faça a diferença. Uma competição, por exemplo, como a Série B, com 38 rodadas, o equilíbrio, né, durante o ano, a temporada, é que vai realmente colocá-lo como um postulante às 4 vagas finais lá na frente. Eu usei como exemplo aqui na nossa última conversa, se eu não estiver enganado, em 2020 a Chapecoense subiu à primeira divisão com 15 ou 16 jogos de 1-0, né? E até tínhamos o América Mineiro muito bem, fazendo um futebol até muito mais agradável de se ver, mas o campeão foi a Chapecoense, né? Então, assim, são exemplos que trazem para a gente uma evidência que a gente precisa trabalhar muito, estamos tentando cuidar disso também. O Vasco ainda precisa melhorar muito no seu sistema defensivo como um todo, né? Estou falando como equipe, mas assim, eu acho que pelo menos a vontade de caminhar nesse sentido aí já é grande. E por falar no apoio do torcedor do Vasco, que vai estar em grande número em São Januário, eu chamo aqui nesse Bom Dia Gigante o Placar do AV, onde membros do canal Atenção Vascaínos que participam aqui do nosso grupo de Telegram respondem a pergunta: qual é o seu palpite para a partida de logo mais entre Vasco e Vila Nova? Confere a resposta da galera aqui do nosso grupo de Telegram. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Fala galera, já tô aqui totalmente Vasco, tomando meu café, preparado para nossa estreia hoje. E hoje é 2-0 Vasco, gol de falta do Nenê e Figueiredo vai desencantar hoje. Um abraço. Bom dia, tudo bem? Jogo de hoje do Vasco, 3-0, tá? 2 gols de Raniel e 1 gol de Figueiredo. Tá ok? Boa sorte, Vascão. Vamos rumo à Série A. Valeu, um abraço. Muito bom dia, atenção vascaínos. Passando aqui para deixar o palpite do jogo de hoje. Aquele 2-0 maroto, sem susto. Um no primeiro, um no segundo, torcida feliz, time feliz, começa a embalar. É o primeiro jogo, vamos para cima. É nóis. Então, o placar de hoje, na minha opinião, é
1-0 pro Vasco, gol aos 43 do segundo tempo do Anderson Conceição de cabeça. E a torcida na loucura. Abraço! Fala, galera desse canal fantástico que eu tô sempre ligado. O placar pro jogo de hoje do Vascão, ó, a gente vai arrebentar. 3-0, rapaziada. 2 do Rani Creu e 1 de Nenê pra fechar a tampa. Vamos que vamos, ao Vasco tudo! E é claro que também temos que ter as informações do nosso adversário. O Vila Nova, que já está no Rio de Janeiro, chegou ontem e eu quero saber os detalhes sobre essa equipe que vai enfrentar o Vasco 19 horas em São Januário. E quem conta todos os detalhes é meu amigo Alex Rodrigues, repórter da Rádio CBN de Goiânia. E aí, Alex, conta pra gente. Fala, Emerson, grande abraço pra você e pra toda a turma do Vascão nos acompanhando aqui no canal Atenção Vascaínos. Chegando de Goiânia, com informações do Vila Nova, sempre uma satisfação muito grande estar podendo contribuir com o trabalho bacana que vocês fazem aqui no canal para a galera do Vasco, né? Uma torcida muito apaixonada que a gente respeita demais. Vasco que estreia na Série B hoje, jogando contra o Vila Nova nessa primeira rodada. Vila Nova que, assim como o Vasco, é um remanescente na segunda divisão. No campeonato estadual, aqui em Goiás, o Vila ficou na terceira colocação. Foi eliminado pelo Atlético Goianiense na fase semifinal. Atlético que depois veio a ser o campeão do torneio estadual. O Vila saiu fazendo jogos equilibrados e a impressão que deixou na disputa do estadual foi muito boa na equipe comandada pelo técnico Igor Magalhães, o mesmo da Série B do ano passado. Vila Nova que manteve uma base interessante, muitos jogadores que disputaram a Série B de 2021 permaneceram para a temporada 2022. E o time buscou alguns reforços após o término do Campeonato Goiano. Um desses reforços deve estrear no jogo de hoje. O lateral experiente Alex Silva, jogador que já foi do Atlético Mineiro, já foi do Goiás e, por último, estava no Água Santa disputando o Campeonato Paulista. Ele deve ser a única novidade na formação titular do Vila em relação ao time que vinha jogando no Campeonato Estadual e que vem jogando na Copa do Brasil. O Vila Nova já está na fase 3 da competição. Inclusive, em breve, vai enfrentar o Fluminense, mais um time do Rio de Janeiro, em 2 jogos na competição nacional. Bom, a provável escalação do Vila para esse jogo de estreia contra o Vasco tem o George no gol. Na lateral direita, o Alex Silva deve entrar como titular. A dupla de zaga tendo Renato e Rafael Donato. É a mesma zaga do ano passado, que foi muito bem, por sinal, na Série B. Na lateral esquerda, a tendência é que o Vila Nova tenha o William Formiga. Já no setor de meio campo, Pablo Roberto, Arthur Rezende e Wagner. Sim, é o Wagner que o torcedor do Vasco está se lembrando nesse momento, que jogou e bem com a camisa do time carioca. E lá na frente, o Vila joga com 3 atacantes, Mateuzinho joga de um lado, do outro. O Vila Nova costuma ter o Vitor Andrade e lá na frente, centralizado, o Pablo Diego como camisa 9, ex-jogador do Fluminense. Essa a escalação do Vila, que tem como meta, mais uma vez, primeiro, a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Se bem que pelos investimentos feitos pela diretoria em termos de contratação e pelo campeonato que foi feito, em especial no segundo turno da Série B do ano passado, o torcedor tem cobrado um pouco mais. A expectativa é de um grande jogo hoje à noite nessa abertura da segunda divisão nacional. Uma boa Série B para vocês, torcedores do Vasco. Satisfação estar aqui mais uma vez. E do Tigrão, tá tudo aí. Tchau, tchau. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E você tá vendo aí na tela uma arte, já que a compra de ingressos tem pouquíssimos ingressos,
online vai até às 3 da tarde. Você que ainda quer assistir esse jogo, Vasco e Vila Nova em São Januário, para acessar o site sociogigante.com, tem até às 3 da tarde. Depois disso, apenas no estádio de São Januário. Outra informação importante, o jogo terá transmissão apenas pelo pay-per-view. Não vai passar em nenhuma TV aberta, então você tem que assinar o pay-per-view do Campeonato Brasileiro para assistir essa partida entre Vasco e Vila Nova. E a Vasco TV vai fazer a transmissão apenas em áudio com a transmissão do meu amigo André Marques. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, hoje rápido, dinâmico, informativo, até porque já estamos aqui no Rio para acompanhar essa partida entre Vasco e Vila Nova, 19 horas em São Januário. Ontem, no treinamento do Vasco, inclusive divulgado pela Vasco TV, já com a participação de todos os contratados pelo Vasco, você está vendo aí na tela a foto de cada um deles. Primeiro, o Lucas Oliveira, jogador que veio do Bangu. Além dele, também já treinando com o elenco, o atacante Eric Farias. O outro atacante, você está vendo uma foto meio de lado do Zé Vitor, jogador que veio do Marcílio Dias de Santa Catarina. Além, é claro, do lateral direito Gabriel Dias e o meio atacante Palácio, chileno, que foi contratado a peso de ouro. E aí todos os jogadores já treinando com o elenco do Vasco, mas de todos eles, apenas o Lucas Oliveira apareceu no bid da CBF ontem e deve ser a única novidade, pelo menos no banco de reservas para essa partida contra o Vila Nova. Os demais jogadores devem ser inscritos, mas não devem ir para essa partida. Apenas para o segundo jogo contra a equipe do CRB, fora de casa, podem ficar à disposição do técnico Zé Ricardo. E uma informação importante, o Vasco provavelmente não vai contratar nenhum outro jogador até o final da janela, que termina no dia 12, na terça-feira da semana que vem. E por isso, o elenco do Vasco está fechado e todos os detalhes em relação a quais são esses jogadores do elenco do Vasco para a disputa da Série B, ontem à noite o Flávio Dias trouxe no nosso AVNews. Você que não viu, o card está passando aqui em cima, depois você vai lá conferir todo o elenco do Vasco visando a temporada de 2022. Então vamos acompanhar essa partida hoje, 19 horas, em São Januário, contra a equipe do Vila Nova, estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Ufa, 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 que Bom Dia Gigante foi esse, direto aqui do Rio. Eu desci a serra, vim para a cidade para acompanhar esse jogo de logo mais 7 horas da noite em São Januário, Vasco e Vila Nova, jogão pela estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. Quero demais a sua audiência no nosso pré-jogo, ou seja, 45 minutos antes da partida, 6h15, vamos ter o nosso pré-jogo. Eu vou estar em São Januário, mas vai ter Flávio Dias, Jean Faísca, Jéssica Dias, todo o nosso timaço para acompanhar esse jogo entre Vasco e Vila Nova, estreia do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber o seu placar, qual é a sua opinião? Qual é o seu placar? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião em relação a essa partida entre Vasco e Vila Nova. Acompanhe o nosso pré-jogo, então peço mais uma vez para você de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, que ajuda bastante. Grande abraço, ótima sexta-feira, a gente se vê no nosso pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!